Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona JSF. Nessa aula nós vamos falar sobre o gerenciamento de estados que o JSF tem. E é uma coisa que é muito raro você ver em cursos por aí. Então, se você vê um curso de JSF pago por aí e eles não falarem sobre gerenciamento de estados, se pergunte se realmente esse curso vale a pena, porque isso é uma coisa que vai te dar dor de cabeça no futuro se você não souber o que você está fazendo. Então vamos simular um exemplo aqui. Você já sabe como o JSF trabalha. O JSF ele trabalha salvando o estado da view em memória. Então lembre-se, toda vez que você tem aqui uma página, por exemplo, nós temos essa página, vamos sair da página upload e vamos para ajax3.xhtml. Uma página simples que nós temos e vamos no web.xml mudar aqui porque nós vamos utilizar esse Ajax 3 que nós já trabalhamos. Então, se você quiser ver esse Ajax 3 aí, a página nada mais é do que isso aqui. Uma página bem simples. Então, você já sabe, porque você já está assistindo esse curso aí desde o começo, que o JSF ele trabalha salvando a árvore de componentes em memória. Então, todas as vezes que você faz alguma alteração, essa árvore de componentes é restaurada lá em uma das fases do JSF, em seguida os dados são alterados, modificados, ele salva novamente, sobrescreve esses valores e renderiza para a nossa página aqui, para o nosso browser. E isso só é possível porque ele sabe qual é essa árvore de componente. Como é que ele sabe qual é essa árvore de componente? Porque todas as vezes que você faz uma requisição, ele adiciona aqui para você esse javax.faces.viewState. Então, esse viewState, essa chave aqui, é a chave que esse componente, que essa árvore de componentes tem. Então, todas as vezes que você fizer uma requisição novamente aqui, por exemplo, uma requisição Ajax, ele vai fazer aqui o valor, ele vai enviar esse valor aqui, essa chave. Então, se você vir aqui em Network, no post, nos parâmetros, ele vai enviar essa chave. Através dessa chave, ele vai saber qual é a árvore de componentes que você está trabalhando. Então, a árvore de componentes nada mais é do que os valores que você tem, os componentes que você tem aqui no HTML. Em seguida, ele vai restaurar, fazer o que tiver que fazer, validações e tudo mais, e exibir aqui para a gente novamente na fase de renderização, que é a última fase lá do JSF. Só que isso é bom e isso é ruim. Por quê? Porque você tem dois tipos de valores que você pode ter aqui nesse view state. Um é você salvar no servidor, que já é o default quando você cria qualquer aplicação JSF. A vantagem disso é que você trabalhando no servidor, você consome menos memória. Por quê? Porque a única coisa que você vai adicionar aqui para o cliente é esse valor. Quer dizer, você utiliza menos network, não memória. Você vai fazer menos, vai gastar menos da banda do cliente, porque você vai mandar isso aqui, só que você vai gastar mais memória no servidor, porque o estado ele vai ter que ser mantido na sessão. Então lembre-se, todo usuário, independente dele estar logado ou não, ele tem uma sessão vinculada ao navegador. Nós já falamos sobre isso aqui também. E essa sessão contém essa árvore de componentes dessa view e das outras views que ele está utilizando. E a outra opção é você salvar esse view state diretamente no cliente. Então a gente pode fazer isso muito fácil. A vantagem de você ficar salvando esse view state aqui, ao invés de você ser completamente stateless, ou seja, você não ter o que aconteceu naquela view anteriormente, é que você agiliza muito no desenvolvimento, você tem menos dor de cabeça e ao mesmo tempo você tem mais dor de cabeça. Então é uma incógnita aí que quem não souber utilizar vai falar que o JSF é uma porcaria. Bom, então vamos ver aqui como é que a gente pode fazer para trocar, por exemplo, e salvar esse view state no cliente. Então, um dos problemas que a gente tem com o view state sendo salvos no servidor, além de você ter um gasto maior de memória com a sessão, é que caso você reinicie o servidor e essa página fique aberta, o cliente ele vai receber uma exceção. Então, por exemplo, imagine que a sessão expirou, o cliente deixou essa página aberta durante muito tempo e ele tentou utilizar novamente aqui. Então, para simular esse valor, esse problema, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos reiniciar o servidor, mas vamos manter essa página aqui, ajax3.xhtml, aberta. Então, imagine que a sessão expirou e o usuário ele voltou e tentou utilizar esse mesmo formulário.
Então ele iniciou aqui. Se você tentar utilizar esse formulário que já estava aberto, olha o que vai acontecer. Você tem uma exceção. Então você tem esse View Expired Exception. E simplesmente não vai acontecer absolutamente nada aqui. O usuário ele não vai conseguir utilizar essa página, porque todas as vezes que ele tentar utilizar, vai ficar lançando exceção. E rapidamente o seu log vai começar a crescer. Então, uma das formas de você trabalhar com esse View Expired Exception é você colocar o valor do estado, em vez de ser no servidor, no cliente. Então, por que você tem esse View Expired Exception? Porque quando você reiniciou o servidor, aquela sessão ela foi limpa. Então, quando você tenta procurar esse valor aqui naquela sessão nova, ele não vai encontrar. É por isso que ele exibe aqui View Expired Exception. Então, uma das soluções para a gente é a gente colocar e falar, olha, eu quero que você salve no cliente essas informações. O estado da view tem que ser salvo no cliente. Então você adiciona mais um context param e deixa eu ver se ele tem aqui. Acho que ele não tem, vamos ter que digitar javax.faces.stateSaveMethod. E nós vamos colocar aqui client, porque por padrão é server. Legal, então colocamos aqui client, nós vamos agora reiniciar o servidor. Então nós podemos fechar essas duas. Na verdade, deixa aberto aqui, porque nós vamos querer comparar o view state form. Então, utilizando o servidor para salvar o estado daquela view, nós temos esse valor aqui. Utilizando o cliente para salvar o estado, nós temos esse valor aqui. Então, você pode ver que o view state ele é muito maior. Então, se você fazer uma comparação aqui, deixa eu abrir o Sublime. Esse é o valor criptografado naquele formato base64 dessa view. Então ele pega aquela view, os componentes, ele criptografa e deixa salvo no cliente. A desvantagem disso é que você está gastando mais banda do cliente. A vantagem é que você não vai salvar mais essa view no seu servidor, ou seja, você vai estar economizando a memória e provavelmente salvando um pouco aí de dinheiro. Então, na verdade, é uma questão assim que você tem que pensar bem, uma questão técnica que não tem como dizer qual é o melhor a ser utilizado, porque isso depende de projeto para projeto. Então, por exemplo, se estivesse utilizando projetos mobile, isso daqui provavelmente não seria a melhor solução, porque a banda mobile sabe que é bem mais limitada do que a banda larga, normal. Então, esse view state aqui, você utilizando, você está salvando o estado dentro do cliente, aqui dentro desse componente hidden. Esse valor aqui, a partir do JSF2 e foi consolidado na versão 2.2, é o valor parcial da view. Então existem coisas na view que, por exemplo, nunca vão mudar. Então, por exemplo, esse span, esse div, esse body, HTML, são coisas que não vai mudar. Geralmente o que muda são coisas que estão dentro, são os componentes que estão dentro do formulário. Então, existe por padrão agora no JSF 2.2 o partial save state, ou seja, esse valor aqui que você está vendo é uma versão parcial dessa view. Nós não estamos salvando a view inteirinha desde a partir do HTML. Se você quiser salvar a view inteira completamente, você também precisa adicionar outro parâmetro aqui. Vamos adicionar e você vai comparar o tamanho da chave gerada. Então aqui nós vamos colocar javax.faces.partial underline saving underline method e o valor nós vamos colocar aqui para falso, porque por padrão ele vem true. Vamos reiniciar.
Vamos fazer a comparação agora dos dois valores. Então lembre-se, esse valor aqui é a versão parcial, salvando a versão parcial dessa view, e esse cara aqui é você salvando a versão inteira. Vamos comparar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Espera aí, que não era para ser do mesmo tamanho. Provavelmente eu coloquei alguma coisa errada aqui. Partial não é saving method. Acabei copiando isso aqui. Na verdade é partial state saving. Agora sim. Vamos reiniciar aqui o servidor. Vamos apagar esse aqui, porque também é parcial. Agora sim. Então, dessa forma você salvando parcialmente a view, por padrão, e dessa forma aqui é você salvando a view completamente inteira. Então, você pode reparar aí que a diferença é bem grande. Tirando o velho aqui, para salvar alguns caracteres. Pronto. Então, eu aconselho vocês a deixarem o parcial ativado. Bom, então, vamos voltar lá para o parcial. Deixa esse cara aqui. Agora, vamos voltar ao nosso problema. O nosso problema que é nós estarmos utilizando o client e vamos ver se a gente consegue resolver o problema do view expired exception. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui. Vamos reiniciar porque nós tiramos o partial state saving. Vamos reiniciar aqui o nosso servidor. Certo, então nós temos aqui a nossa view parcial sendo salva no cliente. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reiniciar para imaginar que aquela sessão expirou ou que nós tivemos que reiniciar o servidor para fazer um novo deploy. Então vamos voltar aqui. Ao fazer uma requisição, nós ainda temos aqui esse view expire exception. Você está vendo esse erro aqui, error Mac did not verify. Quando você reinicia o servidor, toda vez que você está salvando esse estado, lembra-se, esse estado que você tem aqui, ele é um valor que foi criptografado. E para você utilizar a criptografia, você precisa de uma chave. E essa chave é gerada quando você inicia o servidor. Então você tem dois problemas aqui. Quando você reinicia o servidor, você está gerando uma nova chave. Se você está gerando uma nova chave para você descriptografar esse valor que foi criptografado com uma chave, você não vai conseguir. Então é por isso que, independente de você estar utilizando aqui esse valor dentro do cliente, você está tendo o view expired exception. Segundo, é que se você tiver um sistema JSF rodando em cluster, ou seja, você estiver utilizando dois servidores separados, pode acontecer de um servidor fazer uma requisição, se você estiver salvando o cliente, ele criptografar com a chave dele, e na hora que você fizer uma outra requisição, ele para um outro servidor que tem uma outra chave. Então como é que a gente pode resolver esse problema? Nós podemos configurar a nossa própria chave, mas a gente precisa gerar primeiramente a chave no formato base64. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe qualquer, pode ser aqui dentro de teste mesmo, uma classe temporária, Java Class, uma classe teste, pelo menos com o nome certo, né? E cria o método public static void main. Vamos criar então uma chave agora. Vamos criar aqui key generator javax.crypto key generator.getInstance. Vamos utilizar o formato AES. Vamos colocar a exceção na assinatura do método.
keygen.init, vamos utilizar 256 para gerar uma chave de 32 bits. String key recebe base 64.get encoder.encode to string keygen.generate key.get encoded. E vamos imprimir aqui a nossa chave. Ctrl Shift F10. Nope. Então nós temos a nossa chave aqui, vamos copiar essa chave. Vamos voltar aqui para o Audifly. WebXML. E agora nós vamos adicionar uma outra configuração. Essa configuração vai ser da seguinte forma: env-entry, entry name jcf barra client side secret key, client side secret key, env-entry-type vai ser java.lang.string, env-entry-value, a chave que nós acabamos de gerar. Provavelmente nós vamos ter uma exceção na hora de iniciar o nosso servidor, mas vamos ver. Então vamos parar aqui, vamos iniciar o nosso servidor. Sim. Então, essa exceção é causada porque a nossa chave é muito grande. Então, você pode ver Unexpected Exception Encryption. Se você tiver uma exceção desse tipo, você tem duas opções. Uma é atualizar os jars do JDK da parte Security. Para isso, você viria aqui, você procuraria por Java Cryptography Extension. Deixa eu trocar aqui para o Google. Java Cryptography Extension. Você vem aqui nesse site, você faz o download desses valores aqui, JCE_policy. E esses dois jars que vai ter aqui dentro, local policy, você extrai ele para dentro da JDK, Java, JDK, dentro dentro de JRE, lib, security. Então você extrai aqui dentro, na hora que você extrair já existem esses jars, então você faz um backup dos existentes e sobrescreve isso daqui. O problema de você fazer isso daqui é porque você vai ter que tomar cuidado para todos os membros da sua equipe, para o seu servidor de produção e todos os servidores que você tiver também fazer. Então o que a gente pode fazer para evitar esse problema é diminuir o tamanho da chave. Nós geramos a chave aqui, vamos parar o servidor, de 32 bits. Vamos gerar uma chave de 16 bits e vamos ver se vai solucionar o nosso problema. Então, vamos copiar aqui, Ctrl C, WebXML, Ctrl V, volta para o Audifly. Legal. Então nós temos aqui a nossa página. Vamos fazer o seguinte, vamos reiniciar novamente. E vamos ver se nós ainda vamos ter o problema de View Expired Exception. Então, nós não temos mais o problema de View Expired Exception, porque agora nós estamos utilizando a mesma chave. Independente de quantas vezes você reiniciar o servidor, ou se você tiver servidores distribuídos em cluster,
você utiliza a mesma chave e você vai evitar esse problema quando você está salvando o estado da view no cliente. Isso sim foi uma aula teórica. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. É extremamente importante porque isso afeta drasticamente o ambiente de produção. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!